Olá, boa noite e sejam bem-vindos à edição de terça-feira do programa Visão Política. Visão Política, este debate político é levado todas as noites das terças-feiras aqui na TV Sucesso ao seu gosto. Visão Política de hoje vamos ter como temas, como não podia deixar de ser, temas sobre o processo da campanha eleitoral que terminou no último domingo. Vamos analisar as questões que têm a ver com a questão da violência no período eleitoral. Vamos analisar também a questão da detenção dos homens membros e simpatizantes da Renamo na província de Tete, dentre os quais também o roubo de material eleitoral na província da Zambésia vão ser temas. O estimado telespectador vai ser também o nosso principal convidado, porque nós vamos disponibilizar as linhas e vai poder ligar e deixar ficar a sua opinião com relação aos temas do dia de hoje. Para tal, eu conto com os meus convidados, são convidados já conhecidos pelos nossos amigos estimados telespectadores. Conto cá com o professor Julião Cumbana, que é do Partido Frelimo, representa o Partido Frelimo. Conto também com o deputado Yassine, que representa a Renamo, neste caso é deputado da bancada parlamentar da Renamo. E por fim temos cá o nosso amigo também convidado, o nosso jovem, que representa o Movimento Democrático de Moçambique, MDM. Por tal, vou desejar assim boas-vindas aos nossos convidados, começando mesmo por si, professor Julião Cumbana. Muito obrigado, Muyanga. Boa noite, pares do painel e telespectadores da TV Sucesso, ao seu gosto. Vamos discutir o tema da atualidade no nosso país. Como correu a campanha, como perspectivamos que será o processo de votação amanhã. A votação já é amanhã. Daqui a pouco vamos avançar com alguns pontos prévios. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui mesmo para esclarecer alguns assuntos de atualidade e contamos com a vossa audiência. Muito bem. Pontos prévios, fatos da semana. Não podemos incidir muito naqueles assuntos que nós vamos debater aqui no nosso programa, mas um fato da semana que lhe terá marcado ao longo dos últimos 7 dias. Bom, para mim o fato da semana foi a calmia e a harmonia que foi o processo de campanha a nível da cidade de Maputo, na qual as caravanas cruzaram-se. As caravanas ambientaram-se em festividade e não houve nenhuma incidência que pudesse perturbar o ambiente de campanha qualquer dos partidos que estiveram envolvidos a nível da cidade de Maputo. E isto foi de louvar. É um fato louvável. Sim. Professor Julião Cumbana. Bom, eu considero um fato destacável durante esta semana, que fechamos hoje, depois da última terça-feira, o lançamento oficial do início, portanto, o anúncio oficial do início do processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração dos homens armados da Renamo. Este evento, para mim, constituiu um fato da semana, pelo facto de que eu entendo que a paz é condição sine qua non para o desenvolvimento. Se nós não tivermos paz, independentemente do que tenhamos como recursos, não teremos como desenvolver o nosso país. A existência de armas fora do controle do Estado tem obstaculizado a paz no nosso país. Então, esta desmilitarização da Renamo é um ato que se deve concretizar e ser efetivo. E eu espero que este processo seja completado com a maior brevidade possível dentro daquilo que foi acordado nos memorandos de entendimento sobre como este processo deve decorrer, para que o nosso país possa efetivamente ser um país de paz e haver espaço para nós desenvolvermos os nossos recursos para transformá-los em riqueza material que sirva a todos os moçambicanos. Muito bem. Erasmo, o fato da semana? Bem, talvez indo um pouco de desacordo com a questão que coloca o nosso deputado, porque para mim o que é louvável foi o que no sábado o MDM esteve aí a fazer a sua caravana em direção à sua delegação em Bagamoio e fomos interpelados pelos jovens pela Frelimo. Fecharam-nos o caminho, não conseguimos passar. Prenderam por 30 minutos o nosso
companheiro Mapera, que é o presidente da Liga da Juventude da cidade de Maputo. E, mesmo assim, quero enaltecer ao meu partido, porque soube, de alguma forma, esperar, colocar a situação de forma mais calma possível, para que, de alguma forma, não houvesse escaramuças na zona de Bagamoio, o que era uma provocação clara de que poderia virar uma notícia muito feia para aquilo que são as campanhas eleitorais aqui na cidade de Maputo. Isso é de enaltecer, é de louvar, e isto para mim marcou bastante. Foi uma disciplina que o MDM colocou para os seus companheiros, para os seus adversários, de que é possível nós competirmos num ambiente de paz. Muito bem. Professor, vou mesmo avançar consigo para o nosso primeiro tema. Vamos analisar o fim da campanha eleitoral. Todos os partidos terminaram. A campanha eleitoral terminou no último domingo, com todos os partidos esperançosos numa vitória amanhã, dia 10 de outubro, e a CNE elogiou o comportamento dos partidos políticos e até dos próprios munícipes e diz que foi uma das melhores campanhas eleitorais de sempre ao nível do nosso país. Qual é a visão que tem, qual é a análise que faz deste processo e da conclusão em que a CNE chegou, tendo em conta o que nós também fomos acompanhando através da mídia? Acha que o que a CNE concluiu espelha aquilo que é a verdade? Eu não vou fazer análise porque não tenho dados que me permitam, dados fiáveis. Não estamos a pedir dados estatísticos, estamos a fazer análise. Mas eu vou tecer um comentário à volta do que se diz sobre como decorreu a campanha. Eu não vou contrariar a CNE, não vou contrariar aqueles que concordam com o que a CNE tem dito sobre como decorreu, ou disse sobre como decorreu este processo. Eu vou concordar com a CNE e vou concordar com os cidadãos que são da opinião de que a campanha decorreu num ambiente ordeiro. Houve incidentes aqui e acolá, mas isso é natural, não é? Senão não seríamos humanos. Então, para mim, a campanha decorreu bem. E foi, de facto, das melhores. Houve muito pouco barulho, houve muito poucas queixas de uns contra os outros no decurso desta campanha. Para mim, isto é encorajador, porque significa que a nossa democracia está a crescer. E todos nós queremos uma democracia madura. Então, estamos todos a perceber que, afinal, fazer campanha não significa ir à rua criar escaramuças. Significa ir à rua e conquistar o voto do eleitorado na base da apresentação e explicação da proposta que se quer ser implementada como de governação para melhorar as condições de vida das pessoas nos municípios nos 53 municípios onde as eleições autárquicas vão ter lugar. Portanto, eu concordo com a opinião positiva que é emitida pelas autoridades eleitorais ou pelas pessoas que têm muito mais dados do que eu tenho sobre como esta campanha decorreu. Muito bem. Qual foi a apreciação do seu partido ao nível secretário da cidade de Maputo e Matola? Bom, a apreciação do meu partido, por aquilo que se pode ver, publicitado pela imprensa que cobriu a campanha eleitoral nos 53 municípios, nós estivemos sempre melhor. A Frelimo esteve sempre melhor. Melhor que... na sua forma de apresentar a sua mensagem. Não prometeu mares e fundos ao eleitorado. Reconheceu que existem problemas e apresentou uma proposta para cada município bem clara sobre o que tem que ser feito para esses problemas serem resolvidos. Portanto, eu acho que o meu partido teve um bom desempenho na campanha eleitoral. Naturalmente que poderíamos ter sido melhores, tendo melhores recursos, e se o nosso país tivesse melhores condições que ainda precisam de ser criadas, e afinal é por causa disso que estivemos em campanha agora. Mas para as condições que o nosso país oferece neste momento, a forma como nós dirigimos a nossa campanha foi positiva, e eu só posso esperar que a gente
ganhe primeiro lugar em todas as 53 autarquias. Muito bem, deputado Yacine, volto a si. A CNE já fez um elogio a este processo todo que findou no último domingo e diz que foi uma das melhores campanhas eleitorais de sempre. Qual foi a apreciação, qual é a análise que faz, qual é a avaliação que faz desse processo e qual foi a apreciação do seu partido? A Frelimo diz que o seu partido foi o melhor, tem a mesma opinião? Bom, eu penso que a avaliação da CNE pode ser do ponto de vista global, na medida em que nós tivemos, a nível nacional, tivemos uma situação de instabilidade no início do processo e que tem sido normal quando os partidos saem logo à rua, não é, para a caça ao voto, e tivemos no período intermédio uma estabilidade, porque os partidos já tinham dominado a trajetória que queriam fazer passar a sua mensagem, e no final tivemos situações em que alguns partidos que, por norma, têm sido prejudicados pelas instituições do Estado, sentiram-se, de certa forma, de novo prejudicados. Eu tenho dito muitas vezes que a RENAMO, quando avança para um pleito eleitoral, não concorre somente contra os adversários políticos, do ponto de vista do partido. Nós, como RENAMO, nos preparamos para concorrer contra a polícia, concorrer contra a STAI e concorrer contra a CNE, que significa que esses também fazem-se de atores relevantes para o próprio processo político, que deveria ser praticamente para os partidos só que concorrem, que são os partidos competidores. Não sei se a avaliação da CNE inclui também, por exemplo, o baleamento do membro da RENAMO na província de Tete, na qual, no princípio, o partido Frelimo negou que tivesse havido um baleamento e que um membro do seu partido tivesse envolvido nisto, mas no final acabou a pessoa que baleou acabou por assumir que na verdade era do partido Frelimo, é secretário do partido a nível da província, foi quem baleou, alegando que sentiu-se numa situação de perigo. Olha, eu até posso concordar que isto possa acontecer, mas já não posso concordar que esta ação tenha acontecido dentro das instalações da polícia, porque aí já não olho para o cidadão que baleou como alguém que é incumpridor da lei, mas vejo o local onde baleou como uma instituição que, por norma, deveria manter a lei e a ordem, como uma instituição que, afinal de contas, corrobora com ações que são contrárias à sua própria Constituição. E também não sou de crer que, por exemplo, tenha sido as eleições, essa campanha tenha sido a mais calma possível, provavelmente do ponto de vista em relação aos outros, a outra dimensão do conflito que existe, porque é difícil perceber que logo no início da campanha o candidato da RENAMO a nível de Gaza tenha sido espancado. E tenha sido espancado por membros do partido Frelimo e nada aconteceu. É difícil ter que assumir, por exemplo, que na cidade de Belém Macia, a sede do partido MDM, que tinha lá todo o seu material de campanha, tenha sido incendiado e que nada tenha acontecido. É difícil para mim aceitar que a polícia e a unidade de intervenção rápida tenha ontem entrado nas instalações do partido RENAMO em Tete, não é? Primeiro é a própria violação da lei, que é a intervenção policial dentro de uma instituição, de uma delegação de um partido político. Dizer, então, não pode haver violação da lei se não se acredita que haja impunidade. E segundo, o que se alega que tenha sido motivo da violação da própria lei é que entendia-se que dentro da instalação da RENAMO, estavam lá 3 pessoas que tinham sido colocadas a cativeiro. Muito bem, nós voltaremos até para essa questão. Então, nós não podemos pegar todas as fases do próprio processo
e dizer que foram todas elas bonitas. Então está a dizer que este Estou a dizer- processo, no geral, não foi tranquilo, não? Estou a dizer que este processo precisa de ser melhorado para ser um processo onde todos competem em termos de igualdade. Muito bem. O MDM, Bem, na nossa percepção é que talvez haja falta de conhecimento da definição do que é violência eleitoral da parte da CNE, por considerar a violência eleitoral apenas a violência física, olhar para questões de dados que tenham repetido as situações de pessoas e contando nas estatísticas das eleições passadas, considera-se de fato que talvez a decisão que a CNE tenha tomado seja esta, que é equivocada, por pensar que os números de pessoas baleadas, pessoas que foram agredidas fisicamente, é que vai ditar se de fato houve um clima de estabilidade, de paz, de uma concorrência pacífica ou não, mas de uma campanha pacífica ou não. Mas a verdade é que existe outro tipo de violência que nós tivemos a sofrer ao longo de todo esse período. o MDM em particular. O MDM em particular. As questões mesmo das próprias intimidações, que nós olhamos como violência estrutural, sempre estiveram presentes. Nós sempre, quando saímos às ruas, tínhamos a polícia que não vinha não para estabelecer a própria segurança das pessoas que faziam as ruas, mas que trazia um outro semblante de quem, de alguma forma, tentava nos deixar numa situação embaraçosa. Em todos os casos, nós podemos considerar que essa decisão, esta notícia, essa conclusão que a CNE toma, ela reflete aquilo que é a CNE hoje. E, de alguma forma, também nos mostra para aquelas pessoas que entendem um pouco como é que é a CNE hoje, a ideia de que a CNE está a corroborar que, como as pessoas que estavam por detrás de todos esses problemas de violência dentro das campanhas, foi a Renamo e a Frelimo, dizer que não ocorreu da melhor forma, estaria a denunciar a sua estrutura, a sua composição lá dentro. Estaria a dizer, de alguma forma, que os nossos companheiros que estão lá, a Frelimo e a Renamo, não estiveram a fazer e estaria a denunciar aos seus próprios companheiros. Agora, é claro que essa decisão é que é mais conveniente para a CNE, porque de alguma forma oculta aquelas que são as informações-chave. Outra coisa também que íamos olhar para desmentir um pouco essa conclusão de que houve essa campanha de forma pacífica é Uma campanha exemplar. É a situação também de olhar a questão da própria cobertura da comunicação social, dos mass media. Talvez que não tenhamos muitas informações passadas na televisão, porque, olhando, por exemplo, para a Frelimo, tenha ocupado o maior espaço de tempo na televisão, passando informações de coisas, das suas campanhas, no momento em que tudo estava nas calmas, e assuntos que, de alguma forma, interessavam, em termos de tomar medidas. Para dizer que a mídia não cobriu, não fez a cobertura. Não fez a cobertura. De igual forma para todos os partidos políticos. Não fez de igual forma, e não só não fez de igual forma, como também não olhou para várias situações, como, por exemplo... Está a falar da mídia no geral? Da mídia no geral. Como, por exemplo, nós falamos de coisa recente no domingo, quando nós estávamos a terminar a nossa campanha. Ficamos uma coisa de 45 minutos aí na Bagamoera, uma situação não muito pacífica, não muito boa. Mas eu não vi em nenhuma das televisões isso a passar de tal forma que isso acaba cobertando, dando razão à própria CNE em dizer que de fato houve uma campanha calma, ordeira. Muito bem. Professor Julião Comando, tem algo a dizer em relação às duas intervenções que nós acompanhamos ou podemos avançar? Eu não teria muito para dizer, porque eu não esperava uma avaliação... negativa. Não esperava uma avaliação positiva dos meus pares do painel, porque eles sempre pautaram por negar verdades, não é? A CNE, se está a fazer uma avaliação, é a Renamo que está a fazer uma avaliação, é o MDM que está a fazer uma avaliação também, porque estão representados lá. Então estão a querer dizer, por outras palavras, os meus pares do painel, que aqueles indivíduos que eles colocaram na CNE, que concordam com aquilo que a CNE está a dizer,
porque se o porta-voz da CNE diz aquilo, significa que os vogais da CNE todos são daquela opinião. Agora, não necessariamente. Mas significa que essa é a percepção Não da necessariamente. CNE. A CNE é composta por todos nós que estamos aqui voto vencido. E mais alguém. Há voto vencido. Agora, eu não espero coisa diferente dos meus pares do painel em relação à avaliação que a CNE faz. Porque eles próprios sonegam a si próprios, as suas próprias opiniões. Mesmo quando votam a favor, cá fora aparecem a dizer que a coisa correu mal. Porque tem que encontrar sempre alguém que fez correr mal alguma coisa. Esta é a forma como eles fazem oposição e já estamos habituados. O povo moçambicano já está habituado. A palavra dos vossos membros tem peso dentro da CNE para tomar uma decisão como esta que acabamos de acompanhar? Bom, a palavra de qualquer membro da CNE tem peso, mas quando vai à votação, aí é que a coisa muda, né? Porque afinal de contas o Partido Frelimo tem maior número de membros na CNE. Então, automaticamente, a posição final da CNE vai ser em função da maioria. E eu me admiro que o professor diga algo igual, porque para o estatuto do professor, essas palavras já não podem sair dele. Quer dizer, tem que sair de pessoas que são aprendizes. E eu não vejo, eu reconheço a capacidade do professor de fazer análises um bocadinho mais profundas. E segundo, é que, como bem dizia, o processo eleitoral, no nosso entendimento, teve 3 fases. Que a primeira fase, que era o nervosismo de todas as instituições, no início dela, a procura de espaço, teve aquela a fase de afirmação de todos os partidos que conseguiram encontrar o seu melhor caminho, mas no final, olha, está aqui a dizer uma situação do MDM, mas como dizia no princípio, no final também, existiu a situação da RENAM. Em nenhum momento já ouvimos dizer que a Frelimo foi viciada pela polícia. Por que não? Porque, tanto como não ouvimos dizer que onde as caramuças entre a Partido Frelimo e outro partido são ambos levados para a esquadra. Também nunca ouvi. Tanto como não ouvimos dizer que este membro do Partido Frelimo que baleou um membro da RENAM a nível de teto, foi responsabilidade. Para além de ter assumido que ele mesmo é que o baleou, quer dizer, que é uma confissão de crime, não vimos que a instituição de Estado tenha agido perante esse cidadão. O que logo a priori deixa claro que há aqui 2 medidas para o mesmo assunto. Quer dizer, há um tratamento diferenciado. O tratamento já nem é considerado diferenciado. Ou seja, os outros não têm tratamento. Eu vou lhe dar também uma outra questão. Nós, como Partido RENAM, se for a ver a nível da cidade de Maputo, não tivemos escolta em nenhum momento. Em nenhum momento tivemos escolta. Em nenhum momento a vossa campanha teve escolta da polícia? Em nenhum momento. Havia necessidade de uma escolta? É de lei. Uma questão não é se há necessidade, não. É de lei que a polícia tem que acompanhar os partidos políticos quando fazem a sua campanha. Quer dizer, é de lei. Não é uma questão de dizer que se a polícia quer ou não quer. Não. A normativa assim o diz. Quer dizer, nós podemos estar aqui a tentar igualar, mas é preciso saber que o Estado, enquanto continuar capturado pelo partido no poder, olha, os partidos da oposição só podem tentar ser um bocadinho, sofrer diferente do que sofreram no pleito anterior. É assim. Como eu estava a dizer, dos meus pares do painel não se pode esperar ouvir coisa diferente. Porque sabe o que acontece? Esta gente da oposição sempre procura maneiras de ficar no lugar de vítimas. Quando é para fazer campanha, não é para ir contra a lei, porque também a campanha é regulada por lei. Mas o que acontece muitas vezes? Os partidos da oposição fazem aquilo que sabem que não devem fazer para serem perseguidos pela polícia. Tem exemplos claros? E dizer, por exemplo, aquilo que o MDM fez no Bagamoio foi claramente para o MDM depois virar vítima, né? Então o MDM que começou com aquilo... Inviabilizou, fechou o caminho por onde já se sabia que uma outra caravana eleitoral havia de passar. Da Frelimo. Foram fechar.
para haver escaramuças. Foram fazer aquilo de propósito, porque sabiam que ali havia de passar uma caravana e foram fechar a... sabe, foi bonito aquilo que nós vimos acontecer em Quelimane, em que a polícia foi capaz de dizer: caravana da Frelimo, pare aí, porque a caravana da Renamo está a passar. A caravana da Renamo passou e depois a caravana da Frelimo pode passar. Foi pacífico, foi bonito aquilo que nós vimos em Quelimane. Aqui o MDM, porque não queria terminar a campanha sem arranjar-se espaço para a vítima, foi fazer aquilo que foi fazer em Bagamoyo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu quero trazer aqui é que dizem que não são escoltados pela polícia, mas quando a polícia escolta os partidos da oposição, dizem que a polícia está para impedir que os partidos da oposição passem a mensagem ao eleitorado como deve ser. Quer dizer, eles sempre estão armadilhados. Estão a armadilhar o Estado. Querem a polícia, mas não querem a polícia. Querem o Estado, querem o Estado ao seu serviço. Professor Julião está equivocado. Querem o Estado ao seu serviço, mas não deixam o Estado lhes servir. Pode intervir. Eu não acho. A polícia não é só da Frelimo. A Frelimo tem a polícia porque deixa a polícia servir. O MDM, quando a polícia vai lhe servir, suspeita da polícia porque não quer a polícia. A Renamo, quando a polícia quer servir a Renamo, a Renamo não quer a polícia porque não confia na polícia. Professor Julião, então o Estado servir como esses partidos da oposição. Diz-me uma coisa. É para o Estado servir como esses partidos da oposição. Eu não sei. Esse fazer de vítima, ser baleado, por exemplo, para o caso do membro da Renamo, ele se fez de vítima ou foi vítima do baleamento? Se fez de vítima ou foi... Em relação a este assunto... Como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Esse fazer de vítima... Aqui estamos a analisar... É que era uma situação de vitimização. Nós chegamos numa rua, encontramos a polícia. Nós voltaremos para esse assunto Renamo em Tete. Eu vou chamar uma peça de reportagem. Nós tivemos a oportunidade de participar na conferência de imprensa da Polícia da República de Moçambique, no Comando Geral aqui na cidade de Maputo, em que o porta-voz ele negava a detenção do cabeça de lista, neste caso, do partido de Renamo em Tete, mas alega que houve uma tentativa de rapto ou sequestro por parte dos membros da Renamo. Vamos acompanhar a peça e nós voltamos para o debate. Segundo os dados apresentados pela PRM, as províncias de Tete, Gaza e Zambésia foram as que mais registraram casos criminais no processo da campanha eleitoral, dando destaque à suposta detenção e perseguição de cabeça de lista pelo Partido da Perdiz. Na cidade de Tete, o porta-voz do Comando-Geral recusa nos seguintes termos. Queremos afiançar que o cabeça de lista ou o delegado político da Renamo em Tete não está detido. A informação, porventura, que circula neste sentido não constitui a verdade, portanto é uma informação falsa. Os detidos, já fizemos referência que está a decorrer neste momento a triagem para avaliar e apurar o grau de responsabilidade. Não houve mortes, também houve uma informação que circulou neste sentido, não constitui a verdade. Os dados são esses que nós deixamos aqui, houve alguns feridos, sim senhor, houve danos materiais. E também, portanto, essa situação em que houve 3 indivíduos que foram mantidos em cativeiro. Portanto, há autos levantados nesse sentido, mas que a situação voltou à normalidade. Ainda na província de Tete, verificou-se um caso de confronto entre a polícia e supostos perturbadores da ordem e tranquilidade públicas. As autoridades fizeram uso de gás lacrimogéneo e dispararam contra os alegados infratores. Reagindo ao caso, Dina diz que a polícia esteve simplesmente no exercício das suas funções, porém, admite algum exagero no uso dos recursos defensivos. Em relação à aparente violência excessiva que faz referência, bom, como disse, foi um cenário em que estava-se a sair do controle, havia indivíduos que estavam sendo serviciados, haviam sido mantidos em cativeiro, havia claramente uma violência manifesta. A polícia usou a força, a sua intervenção era contra os arruaceiros, contra os criminosos que estavam a vandalizar bens, que estavam a serviciar pessoas, estavam a agredir fisicamente, contra aqueles indivíduos que mantiveram em cativeiro, portanto, 3 cidadãos, dentre os quais um menor de 13 anos. Não era uma perseguição contra qualquer formação política. Isto queremos que fique claro. Era perseguição, sim, contra os indivíduos que estavam a cometer crimes. E foi em flagrante que a polícia agiu e por isso teve que agir daquela forma.
Apesar da alarmante situação, a Polícia da República de Moçambique diz que a tranquilidade está reposta na província mais quente do país. Muito bem, acabamos então de acompanhar esta intervenção do Inácio Dina, porta-voz do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique. Deputado Yassine, são os vossos membros que continuam detidos na província de Tete. Quais foram as reais causas da detenção dos vossos membros? Também tendo em conta o que acabamos de acompanhar nesta peça. Primeiro, é difícil perceber que o representante da polícia, que é na verdade o porta-voz, não tem a informação exata do que aconteceu lá. Tem dificuldade em dizer que está a mentir, porque pode ser um bocadinho pesado, mas provavelmente seja equivocado. Ou seja, a realidade do que aconteceu em Tete é diferente do que está a dizer o porta-voz. Ele não disse nada daquilo que aconteceu em Tete. Não há nenhuma verdade. Não só. É que para poder perceber que se estivéssemos num outro lugar, diríamos que o porta-voz da polícia não diz coisa com coisa. Primeiro, o porta-voz da polícia diz que foi em flagrante delito. Primeiro. Segundo, diz que estava em cativeiro 3 pessoas, incluindo o menor. Sabemos nós que o menor que foi preso esteve em cativeiro na esquadra da polícia, que é o filho do candidato do cabeça de lista da Renamo em Tete, que até esta tarde continuava na esquadra. A Renamo teve que pagar esta tarde a caução para que os 12 pudessem sair, incluindo este menor. Que é filho do cabeça de lista. Em Tete. Esse esteve em cativeiro, sim. Se a polícia assim quer entender, então esteve em cativeiro. Segundo, a polícia fala de que pretendia libertar essas 3 pessoas. A polícia não é capaz de apresentar as 3 pessoas. Só para não estar aqui a fazer propaganda, mas uma outra televisão apresentou em loco o que estava a acontecer no terreno, e nós vimos que foram membros da Renamo, que eram retirados da sede, eram chambuqueados. A vossa delegação foi invadida. É contra a lei. A delegação foi invadida, é contra a lei. E foi a Polícia da República de Moçambique que invadiu a vossa delegação. Olha, também só para poder dizer que o porta-voz da polícia não só está equivocado, mas omite realidades. É que a polícia foi com unidade de intervenção rápida. São 2 coisas diferentes. E tivemos até membros à paisana de pistola na mão. Foi aquilo que a gente viu nos órgãos de informação. Quer dizer, a polícia usou todo tipo de defesa ou do uso de força bruta que é permitida por lei para poder invadir a sede de um partido. E como resultado, a polícia diz, mas não prova. A polícia não é capaz de provar que ia tirar daquele lugar pessoas, as tais pessoas que diz, a polícia não é capaz de provar. E segundo, é que na escaramuça que o porta-voz da polícia diz que houve, foi entre membros do Partido Frelimo e membros do Partido Renamo. Não recorda a história. As 2 caravanas cruzaram. A história não recorda até hoje que haja um membro do Partido Frelimo que tenha sido indiciado ou preso por causa da escaramuça que tenha dentro dos membros que estão detidos desde o último domingo. Não, já não estão, graças a Deus. Já não estão detidos desde o último domingo. Pagaram caução. Sim. Havia membros do Partido Frelimo? Nenhum. Não havia nenhum membro do Partido Frelimo. Muito bem. Todos os 13 eram do Partido Renamo. É justamente isso que nós chamamos de violência estrutural. Certamente que a opinião da polícia vai ser sempre a favor do partido no poder, porque por causa das intimidações, há medo de que se a gente fala a verdade sobre os acontecimentos destes fatos, venhamos, ou melhor, no futuro próximo, as pessoas que estão de fato a trazer essa informação venham a perder os seus postos de trabalho. Agora, convém ao porta-voz da polícia dizer aquilo que agrada ao seu pai, a quem lhe dá de comer. Mas essa situação, certamente, até para os polícias, as próprias estruturas, as instituições, certamente estão cansadas. Eu acho que isto é uma situação que já não vai se suportar por tanto tempo. Tenho esta certeza, tenho essa impressão, porque, conforme estava a falar o Yassine,
que, de fato, não há ninguém, em toda a situação de violência em que há esse cruzamento entre caravanas, um detido sequer da Frelimo. Agora, é o que estava a dizer, por exemplo, aqui em Bagamoyo. Porque se, de fato, nós aqui provocamos a situação do embaraço lá em Bagamoyo, os carros estavam parados, os motociclos estavam parados, eram da Frelimo no meio da estrada. E a própria polícia nos viu, nós a entrar pela rua de Bagamoyo. Não interviu. Não interviu, não disse, não devíamos passar. Nos deixou seguir e chegamos lá, leva a pessoa que nos indicava o caminho, vai para a cela. E perguntamos qual era a razão. Simplesmente porque ele é que conhece os caminhos que nos leva para nós fazermos a nossa campanha de forma ordeira. Agora, isto é a prova clara de que a Frelimo não está mais à altura de continuar a governar esse país, não está mais à altura de continuar a controlar as instituições do Estado. Porque, se assim continuar, teremos polícia que, ao invés de estar para intervir e educando as pessoas que se fazem a marcha e estão a perturbar a ordem pública, a Frelimo está a ensinar essas instituições a trabalhar com violência. Quer dizer, nós olhamos a polícia como o próprio bandido hoje em dia, o próprio armado que está para trazer a violência do que um almejado qualquer. Agora, essa situação é essa situação que nós temos que dizer basta, dizer que Caralile e a MER já estamos cansados e não vamos mais permitir. E não vamos já suportar diríamos, desentendimento ou má informação que está sendo passada pelo professor aqui, de que de fato é porque nós somos de política de vitimização. Sempre buscamos situações para dizer que nós é que fomos, de alguma forma, vítima disso. Mas as provas, mesmo sabendo que o jornal está sendo capturado pela Frelimo, sabendo que a polícia foi capturada pela Frelimo, há situações que já eles mesmos não sabem controlar, que é o discurso controverso. Eu agradecer que mencionassem mais ou menos essa mídia, não sei se é a mídia televisiva, radiofónica, que está capturada pelo partido de Frelimo. Quando a gente fala de questão de captura, estamos a falar de situações em que os próprios mídias conhecem a verdade, fora no terreno, mas quando passa as imagens na televisão, conforme nós ouvimos, que não queremos fazer propaganda, noutras televisões nós sentimos... a repetir, isto inclui mídia privada, no caso da TV Sucesso e outros canais privados? Bem, nós não estamos aqui para fazer propaganda, né, fazer acusação de televisões ou mídia qualquer, mas a verdade é esta de que existem informações capturadas, existem informações que não estão sendo passadas de forma devida dentro das televisões. Muito bem. O professor Julião Cumbana, o que é que tem a dizer com relação a estes levantamentos dos nossos colegas aqui de painel, com relação à violência no período eleitoral, o partido de Frelimo como protagonista, segundo eles, e não houve detenções, a Frelimo não é responsabilizada, segundo o que eles deixaram ficar. Tudo o que eu estou a ver aqui da parte dos meus pares de painel é um esforço para tentar validar uma mentira como se fosse verdade, né? Porque já disseram as autoridades eleitorais que a campanha correu num ambiente. Não, eles dizem que o que disseram não é verdade, não corresponde à verdade. Mas não é verdade. Onde estão as provas de que isso não é verdade? Quem está em processo ou em litígio com a justiça porque cometeu ilícitos eleitorais, aonde... Quer dizer, não há provas aqui. O que aqui existe são percepções que os meus pares do painel têm de que alguma coisa correu mal durante a campanha, porque tem que encontrar sempre um erro, senão não estariam a fazer oposição. Não é? O que está a acontecer aqui é que nós não estamos a fazer a avaliação do processo em que todos nós participamos, de forma livre e justa. Estamos aqui a tentar encontrar culpas para quem está a governar. Esta é a maneira típica da oposição moçambicana de fazer política. Está sempre a fazer acusações. Participam no processo, cometem erros porque não cumprem a lei. Esses são os partidos da oposição. E depois
colocam-se no lugar de vítimas e dizem que o Estado não está a servir-nos corretamente, o Estado não está a nos a proteger, mas eles não querem que o Estado lhes sirva. Quando o Estado vai lhes servir, acusam o Estado de estar a inviabilizar a passagem da sua mensagem. Eu já disse isto, estou a repetir agora. Mas é assim mesmo que a nossa oposição se comporta. E eu só quero dizer, alertar aqui os meus pares e os nossos telespectadores, esta forma de fazer política não faz crescer a nossa democracia. Trava o crescimento da nossa democracia. Nós devemos fazer tudo na base da lei. As leis nós passamos juntos lá no Parlamento. Lá. Muito bem. Daqui a pouco nós devem devemos servir a todos também a nós. opinião dos Depois nossos amigos vocês estimados depois vocês telespectadores. não observam as leis. Eu só queria... De propósito, cometem erros nos processos todos em que participam, para depois dizer a polícia está nos a perseguir. Muito bem, deputado assim. Fazem com que a polícia lhes persiga, porque não estão a fazer como deve ser, eles sabendo como devem fazer, ou por não saberem como devem ser, por causa da imaturidade política, se calhar. É tudo isto junto, né? Queria só deixar para o professor 2 pontos. O primeiro ponto é que o professor defende uma tese que é até rebatida pelo próprio porta-voz da polícia. Porque o porta-voz da polícia disse que assumia que tinha usado força excessiva. Então, a porta-voz da polícia que assume que houve um erro por parte da polícia ao usar força excessiva. E segundo, se o porta-voz da polícia assumiu ali que, na verdade, entraram para a sede do Partido de Renamo porque presumia-se que estava lá 3 pessoas que estavam cativas, e ao não apresentar provas, acredito que o comandante-geral da polícia, que é acima da corporação que esteve em teto, vai ter que tomar uma posição. Porque a polícia, a primeira coisa é que a polícia não pode, não deve violar os direitos humanos, que é aquilo que nós vimos na televisão, em que as pessoas eram espancadas, eram dadas corunhadas e obrigadas a entrar no carro da polícia. Aquilo é contra a lei. Por quê? Porque a polícia não faz justiça. Houve um erro antes disso. Não, o erro que levou a polícia a ir agir dessa forma, como foi reportado aqui pelo porta-voz, é o erro primário. Mas é que o porta-voz já reconheceu. Qual foi esse erro? Qual foi esse erro? O porta-voz da polícia me dá aqui. Mas é que havendo o erro primário, o porta-voz da polícia assume que a polícia usou uma força excessiva. O que significa que o porta-voz da polícia está a assumir que a polícia poderia ter sido mais branda. Agora, como é que o professor defende uma coisa que a própria pessoa que a cometeu assume que fez errado? Cometer excessos, sim. Que é o que se diz que... Exatamente, que o porta-voz do polícia. O meu entendimento não é esse. Mas qual é que é? É a única expressão. Cometer excessos na tentativa de fazer cumprir a lei, sim, pode ter atenuantes. Não, mas é crime na mesma. Dependendo da gravidade do não, é crime. Outro ponto. Outro ponto. Por que a polícia teve que ir para lá? Voltamos